Olá a todos e todas, sejam bem-vindos. Essa é a nossa 17ª aula de Matemática 1. Nessa aula a gente vai falar do primeiro método de integração que a gente vai ver no nosso curso. O primeiro método vai ser a integração por substituição. Então vamos à nossa aula. Então, ó, estamos na seção 6.2 da apostila, na página 83. E essa aula é dedicada a falar da integração por substituição. Tá? Então, 6.2, integração por substituição. Tá? Mas o que consiste a integração por substituição? Ele consiste, basicamente, em você fazer uma mudança de variável proveniente que busca encontrar, né, o objetivo todo é você fazer uma mudança de variável, encontrar uma expressão mais simples, resolver essa expressão mais simples, e depois voltar à variável inicial. Basicamente é isso, em linhas gerais é isso. Então, vamos considerar aqui nossa justificativa, né? Então, seja f uma primitiva, tá? De uma f minúscula, no intervalo I. Vou considerar esse intervalo I aberto, tá? Ou a reunião de intervalos abertos, só para a gente não ter problema, tá? G, uma função diferenciável. Ok? Tal que, ó, repara, o método da substituição é proveniente da regra da cadeia da derivada. É isso que eu estou tentando explicar isso para vocês. Então, a gente vai considerar f maiúsculo de f, uma g uma função diferenciável e é composta. Então, ó, tal que f bola g que esteja definida, tá? Esteja definida, quer dizer, atenda aquelas condições para que ela esteja composta. Tá? Bom, então, usando a regra da cadeia, tá? Obtemos, tá? Então, a gente está considerando todas as condições ideais, tá? As condições da f, bola g ser uma função diferencial, pode poder aplicar a regra da cadeia, tá? Ok? Então, a derivada. Então, vamos imaginar aqui, então, a gente tem o seguinte, f, g de x, então, a composta seja definida, a função seja diferenciável, para que a gente possa derivar, tá? Então, a derivada disso aqui é essa expressão aqui, tá? G' de x, que, por sua vez, como ele é a primitiva, eu ficaria isso aqui, tá? Então, G' de x. Então, repara o seguinte, então imagina que a sua integrando, ela seja uma expressão como essa. Se ela é uma expressão como essa, tá? Então, o que a gente pode dizer? Ó, lembrando que a f é uma primitiva, né? Ó, lembrando que a f é uma primitiva. Então, deve colocar aqui, pois, ó, colocar aqui, pois, a f' de x é igual a f maiúscula de x, a derivada da f maiúscula de x é igual a f minúscula, tá? Para x que pertence a E. Então, o que eu posso concluir aqui? Ó? Então, se eu tiver uma expressão como essa, g de x, g' de x dx, isso, por sua vez, vai ser igual a isso aqui, né? Porque isso aqui vai ser a primitiva, né? Então, nosso objetivo aqui vai ser esse. A gente está querendo encontrar essa primitiva. Mas como é que a gente vai fazer isso? Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Tá? Como é que esse processo vai ser feito isso, né? Para você encontrar, né? Na teoria é isso, tá certo? Mas como é que a gente pode fazer isso? Isso que a gente vai ver agora. Vou ilustrar isso através de um exemplo. Um exemplo que a gente já conhece como vai ser. Então, ó, menos 3x dx. Tá? Vou dar duas soluções. A primeira solução já usando aquela fórmula, né?
Então, observa, a exponencial de menos 3x dx, isso aqui vai ficar exponencial, ela própria, dividida por quê? Menos 3x, mais a constante que vem proveniente da integração. Aquela fórmula que a gente tinha anteriormente, né? Eu vou lembrar aqui, ó, k de x, d de x, que vai ser quê? Exponencial, a derivada, a integral da exponencial ela própria, mas aí como tem uma constante que multiplica x, então isso aqui vai aparecer dividindo aqui. Então, essa aqui é a expressão que a gente tinha anteriormente, né? Essa aqui é a forma que a gente está relembrando, tá? A segunda solução é o que eu vou usá-la para introduzir o método, tá? Então, como que consiste essa segunda solução? Bom, lembrar o seguinte, em vez de você usar essa fórmula, eu vou usar uma forma mais simples, que a integral da exponencial é quem? É ela própria. Então, o objetivo é chegar nisso. Tá? Então, você procurar uma expressão mais simples, tá certo? Então, olha como é que eu vou proceder, né? Então, eu quero resolver isso aqui. Eu quero encontrar isso. Bom, o que eu vou fazer? Qual é o problema que está dando aqui? Isso aqui, né? Porque aqui não é x. Ah, então eu vou passar, vou fazer o quê? Vou olhar isso aqui como uma nova variável. Então, ó, isso aqui vai ser a nova variável. Então, ó, olha como é que eu vou proceder. Então, vou introduzir uma nova variável. Então, ó, fazendo u igual a menos 3x, eu vou chegar à seguinte conclusão. Que aqui, ó, olha como é que vai ter. Que du é igual, ó, se eu diferenciar aqui, por isso que a gente falou de diferencial lá atrás, que eu vou calcular agora, ó. Eu chamo menos 3x de u. E o que eu faço com dx? É isso que eu vou fazer agora. Então, eu calculo a diferencial de u. Então, vai me dar isso aqui, ó. Tá, ó, coloco em função, ó, dx, eu coloco assim, em função de du, então vai ficar dessa forma. E veja o que vai dar. Tá? Então, ó, se essa integral aqui, vamos chamar essa integral aqui, ó, de... Então, repara. Se eu chamar essa integral de i, como é que eu faço quando eu faço introduzo essas variáveis, esse du aí? Então vai ficar o quê? Exponencial de u. Aí agora eu não posso deixar dx, eu tenho que colocar tudo em função da nova variável. Tá? Então eu vou colocar o quê? Dx igual a du sobre menos 3. Du sobre menos 3. Esse menos 3 aí que está dividindo, eu vou jogar para fora. Então vai ficar menos 1/3 a integral do exponencial du. Bom, mas aí repara. Aí o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, menos 1/3, a integral da exponencial é ela própria. Só que ele não termina, porque está na nova variável, na variável que eu mudei. Então, tem que voltar à variável inicial. Então, eu volto à variável inicial. 1/3 da exponencial de menos 3x. E soma constante proveniente da integração. Olha o que apareceu aqui. As duas soluções. Aqui, ó. Legal. Aqui. Vou fazer de cinza. Então a jogada aqui, a substituição, você fazer uma escolha. Essa escolha comparecer no diferencial, você vai fazer a substituição. Então você tem a integral uma variável, você modifica a variável, você escolhe uma nova variável, modifica a integrando e o dx em termos daquela nova variável, resolve essa expressão mais simples, depois volta à variável inicial. Esse é todo o processo. Tá? Todo o procedimento. Então, o procedimento eu posso listar aqui. Então, ó, procedimento, tá? Primeiro, ó, para calcular, ó, vou fazer aqui, ó. Para calcular uma integral como essa, em primeiro lugar tem que ser uma integral como essa aqui, ó. Tá? Então, em primeiro lugar que eu faço o quê? Faça u igual a g de x.
Essa aqui é o que a gente vai chamar de mudança de variável. Mudança de variável. Tá? Segundo, você vai calcular o diferencial. Calcule a diferencial. Mas qual o diferencial? Essa aqui. du igual a g' de x dx. Depois substitua. Tá? Substitua e resolva a nova integral. Resolva a integral na variável u. Integral na variável u. E depois volte a variável inicial. Nunca esqueça de voltar à variável inicial. Nunca esqueça de colocar toda a expressão da integral em termos da nova variável. Tá? Se você não conseguir fazer isso, então a sua mudança de variável não é boa. Tá bom? Volte à variável inicial. Tá bom? Então, ó, exemplos. Ó. Vejamos alguns exemplos aqui. Ó, por exemplo aqui. Quero calcular isso aqui, ó. Exemplo número 1. Então, a integral de 3x mais 7 elevado a 23 dx. Como é que eu vou resolver isso aqui? Solução. Vou fazer uma mudança de variável, vou chamar u. Ó, repara. Olha como é que eu vou chamar. Vou chamar o que está aqui dentro, ó. Então, de 3x mais 7. Vou calcular o diferencial. Então, du vai ficar igual a 3 dx. Da onde eu vou tirar aqui du, ou melhor, dx é igual a du sobre 3. Agora eu vou substituir. Então, substituindo aqui, ó, então, ó, eu vou obter o seguinte, a integral não era essa. Vou chamar de, então, i, vou chamar aqui de i, tá? Então vai ficar como? Vai ficar u elevado a 23, e o dx na nova variável, quando você olha a diferencial de x, quando você fizer a mudança de variável, na nova variável dx vai ser igual a du sobre 3. Então você vai ter du sobre 3. Então joga 1/3 para fora, ok? E integra u elevado a 23 du, ok? Mas aí fica mais fácil, né? Então só basta você somar 1, então vai ficar 1/3 vezes u elevado a 24 sobre 24. Que vai ser igual a quanto? A u elevado a 24, 7/2, tá? Bom, resolvi a integral em u. O que eu tenho que fazer agora? Tenho que substituir aqui, ó, tá vendo? Essa expressão aqui, ó. Tem que voltar à variável inicial, tá certo? Então, para voltar à variável inicial, ó, vou substituir aqui, ó. Então, ó, vejamos, vou substituir aonde? Aqui. Tá. Então, ficamos com o quê? Ficamos com 3x mais 7 elevado a 24 sobre 7/2, mais a constante que vem proveniente da integração. Tranquilo? Tá? Vejamos um outro exemplo. Ó. Vejamos um outro exemplo aqui. Tá? Você viu que é bem tranquilo. Tá? O processo é bem simples. Você faz a mudança de variável, encontra o diferencial. É claro que você tem que ter esse pensamento. O que mudança de variável eu vou fazer? Essa prática a gente só adquire fazendo exercício e bastante exercício. Tá? Então, aqui, ó. Integral de x, exponencial de x ao quadrado dx. Vou chamar isso aqui de j. Solução. Quero encontrar qual mudança de variável que eu tenho que pensar aqui. Ó. Qual mudança de variável que eu posso fazer para resolver esse problema. Tá certo? Bom, vamos pensar aqui. Ó. Repara, tem x ao quadrado, tem x. Eu sei que a derivada de x quadrado é 2x. Então, ó, lembrando que a constante multiplicativa eu posso jogar para um lado, para o outro, dividir. Está multiplicando de um lado, jogo para o outro dividindo. Se estou dividindo, jogo para o outro lado multiplicando. Então, mudança de variável tem que ser nesse sentido. Então, ó, u igual a x ao quadrado. Então, du vai ser quem? Du vai ser 2x dx, que é a derivada de x quadrado. Tá? E essa constante multiplicativa eu posso jogar. Então, eu posso olhar x dx
como sendo du sobre 2. Bom, então, o que eu posso fazer então? Então, esse j aqui vai ser igual a quanto? A integral, repara, eu combino x com dx. Então, vai ficar exponencial de u du sobre 2, porque x dx, né? Então, aqui vai ficar 1/2 da integral da exponencial de u du. Então, vai ficar o quê? 1/2, a integral da exponencial, repara, tornou a expressão mais simples. Mais simples. A integral da exponencial é quem? É ela própria. Então, repito aqui. Então, vai ficar igual a 1/2 da exponencial de quem? O x ao quadrado. Depois, ó, voltando à variável inicial, né? Estou voltando aqui à variável inicial, só uma constante que vem da proveniente da integração. Ó. Olha aqui, ó. Volta à variável inicial, substituindo aonde? Aqui. Nunca posso esquecer de fazer esse passo. Tá bom? Esse passo é importantíssimo. Nunca posso esquecer de somar a constante que vem proveniente da integração. Tá bom? Vejamos mais alguns exemplos, tá? Vejamos aqui mais um exemplo. Ó. Olha esse exemplo aqui. Então, nessa parte da matéria, você tem que treinar. É prática. É exatamente isso. Você tem que olhar a expressão da integrando, que é a função a qual você quer integrar, identificar a nova variável, calcular o diferencial, colocar toda aquela integral em termos daquela nova variável que você pensou. Tá? Não pode tentar resolver sem trabalhar com dx, ou deixando dx, mudar a variável e deixar o dx. Não pode. Você não pode. Tá? Então, tome cuidado com isso, tá bom? Então, aqui, ó, 3, você tem agora esse aqui, ln de x sobre x dx. E aí, o que vai ser a mudança de variável? Vamos pensar comigo, ó, a derivada de 1 sobre x, vou chamar u de 1 sobre x, a derivada vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado, então não é. Tem outras mudanças? Tem. Vou pensar aqui, u igual a ln de x. Ora, mas 1 igual a ln de x, a derivada de 1 ln de x vai ser quem? Vai ser 1 sobre x. Mas 1 sobre x comparece, porque ao mesmo tempo que você faz mudança variável, você tem que se preocupar que pelo menos a parte essencial da expressão da derivada compareça dentro da integrando, sem a qual você não consegue resolver. Tá certo? Aí você tem que buscar uma outra maneira, uma outra técnica. Tá? Existem outras técnicas para você resolver. Tá certo? Tá? Então, aqui, ó. Tá? Só que aqui a gente só vai estar preocupado em duas técnicas, que é a integração por partes e a integração por substituição que a gente está vendo agora. Tá bom? Então, u igual ao ln de x. Então, isso aqui vai ficar o quê? du igual a 1 sobre x dx. E aí? Bom, então, ó, voltando a variável aqui, ó, vendo aqui, ó, então deixa eu chamar isso aqui de i. Então, i vai ser igual a quem? Vai ser, ó, tá vendo? Ó, você vai escrever aqui diferente, só para a gente poder visualizar. 1 sobre x, ln de x dx. Isso aqui está tudo multiplicando. Eu vou combinar esse com esse. ln de x é u. Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar u, que é o ln de x, 1 sobre x vezes dx, vai ficar o quê? du. Então, aqui vai ficar u ao quadrado, quando eu integrar, vai ficar u ao quadrado sobre 2. Aí, agora tem que voltar à variável inicial. Tem que substituir aqui. E olha onde eu vou aparecer, aqui. Tá certo? Então, vai aparecer o quê? Igual a ln de x ao quadrado sobre 2 mais c. Voltei a variável inicial e aí acabou o nosso problema. Tá? Tranquilo isso, pessoal? Tudo bem? Fizemos um outro exercício. Tá? Veja esse exercício aqui. Esse exercício aqui é legal. Tá? Ó. Então, uma outra situação. Agora, saindo um pouquinho da exponencial. Tá, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Eu que trabalho com o exponencial, ó, nesse. E vai estar trabalhando nesse aqui, né? Vou fazer uma separação aqui, só para a gente não misturar aqui as coisas, tá? Então, olha aqui. A integral de x ao quadrado, 1 mais x ao cubo de x. E aí? Quem vai ser a variável, né? Bom, pensa comigo. Quando você deriva, se você tiver um polinômio de grau 3, você deriva, você vai com um polinômio de grau 2. Então, a nova variável, você quer não apenas se preocupar com a mudança de variável, mas que a derivada compareça. A derivada comparece, pelo menos essencialmente. Tá? Então, aqui, ó.
U igual a 1 mais x ao cubo. A diferencial aqui vai ficar o quê? 3x ao quadrado dx. Pô, mas essencialmente aparece, não aparece o 3x quadrado dx, aparece x quadrado dx. O que é essencial, aparece. O 3 é uma constante multiplicativa, que eu posso passar para um lado, para o outro, né? Está do lado multiplicando, passo para o outro dividindo. Se estivesse dividindo, passo para o outro multiplicando. Então, ficaria como? Então, x ao quadrado dx é igual a du sobre 3. Bom, então, com que eu fico aqui? Então, repara o seguinte. Então, vai aparecer o seguinte. Então, esse j, eu vou chamar de j vai ser o quê? X ao quadrado é du sobre 3. 1 mais x ao cubo vai ser, então, vai ficar 1 sobre u, ok? O que? Du sobre 3. Então, 1/3 joga para fora. Então, vai ficar du sobre u. A integral de 1 sobre u, du, é o ln de u. Então, vai ficar ln de u. Voltando à variável inicial, ó, repara que eu já resolvi a integral em u. Agora, eu vou voltar à variável inicial. Substituindo aonde? Aqui, ó, tá vendo? Então, vai aparecer o quê? Igual a 1/3 do ln de 1 mais x ao cubo, mais a constante que vem proveniente da integração. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Ó, vejamos um outro exemplo aqui. Ou melhor, vamos ver um exemplo similar aqui. Só mudando um pouquinho, tá? Mas bem parecido com esse, tá? Então, aqui, ó, repara. Ó, 5 a integral de x ao quadrado, 1 mais x ao cubo. Vou colocar aqui ao cubo. Então, vamos colocar tudo melhor. Vou colocar 5 aqui. E aí? Vou chamar isso aqui de i, eu quero resolver isso. Novamente, eu vou ter a mesma mudança de variável, olha aqui. Tá? Repara. Então, x ao quadrado dx vai ser igual a du, tá vendo? Parece as mesmas coisas, só que quando você for fazer a conta, olha o que vai aparecer. Vai ficar assim, ó. Olha como é que vai ficar. Vai ficar a integral de u à quinta, que du sobre 3. 1/3 vai para fora, fica du u à quinta. Du sobre u à quinta. Pô, mas aí como é que eu resolvo isso? 1/3 da integral de u a menos 5 du. Vou aplicar a fórmula de integração. Lembra, ó, a fórmula de integração é essa. Ó. Então, isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar u alfa mais 1 sobre alfa mais 1 mais c. Onde esse alfa aqui ele é diferente de menos 1. Certo? É essa forma que a gente está trabalhando aqui. Certo? Ó, deixa eu ver aqui. Ah, bom, é isso que eu estou trabalhando aqui, ó. Com essa forma. Então, o meu alfa vai ser menos 5. Então, menos 5 mais 1, menos 4. Então, vai aparecer o quê? 1/3 u elevado a menos 4 sobre menos 4. Da onde vai aparecer o quê? Igual a 1 sobre, ó, menos, né? O menos joga para cima. 3 vezes 4, 12. Então, vai ficar com u aqui embaixo, a quarta, né? Então, aqui vai ficar menos 1, voltando à variável inicial. Então, vai ficar 12, 1 mais x ao cubo, o quê? A quarta, mais a constante que vem proveniente da integração. Tranquilo isso, pessoal? Eu sei que é cansativo, tá? Mas, assim, é importante você entender essas coisas, tá? Sexto, ó. Sexto, olha aqui um outro exemplo. Aqui, 7x à sexta. Vai ficar 1 mais x à sétima sobre 7x à sexta sobre 1 mais x à sétima, tudo isso aqui ao quadrado de x. Eu quero encontrar quem? Eu quero encontrar isso aqui, né? Então, olha como a gente vai proceder novamente, ó. A gente vai fazer uma mudança de variável, vai chamar 1 mais x à sétima aqui, então vai ficar o quê? du vai ficar 7x
x à sexta dx, de onde vai aparecer o quê? Vai aparecer que x à sexta dx, ó, repara, ou melhor, nem precisa, porque isso aqui é justo, tá vendo? Isso aqui, ó, é justamente o que aparece aqui. Então, isso aí vai me dar du, certo? Então, ó, então, J vai ser igual a quem? A integral de du, ó, mais u à quinta. Então, vai ficar como? Isso aqui vai ficar integral de u a menos 5 du. Então, vai ficar u menos 5 mais 1, menos 4, sobre menos 4. E isso aqui, por sua vez, vai ficar o quê? Menos 1, 4, u à quarta. Então, vai ficar menos 1, voltando à variável inicial, ó, lembrando aqui, ó, isso aqui é a variável inicial, a variável está em x, vou substituir onde aqui. Da onde eu vou obter o quê? Vou obter 4, 1 mais x à sétima, mais c. E aí, acabou. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Tá? Então, para finalizar essa aula, vamos observar a seguinte propriedade. Essa propriedade, ela é importante, né? Porque a gente trabalhou com motivação inicial, tá? Então, vou colocar aqui como propriedade, ó, propriedade. Então, ó, sejam A e B constantes, tá? E A seja diferente de zero. Então, você vai ter o seguinte, a integral da exponencial de ax mais b dx é igual à exponencial de ax mais b, vai ser sobre A, tá? Sobre A, tem um errinho de digitação na apostila, mas depois eu peço que vocês consertem, tá? Temos isso aqui, e isso aqui é a forma que a gente tinha deduzido assim, pela definição, agora a gente está lançando mão da propriedade, da substituição. Olha aqui, então, ó, escreva, né? Escreva. Quem vai ser a variável? A variável vai ser isso aqui, né? Eu vou chamar u igual a x mais b. Quando eu calcular a diferencial de du, vai ficar a dx. Vai ficar isso aqui. Então, dx aqui vai ficar du sobre a. Então, o que vai acontecer aqui? A integral da exponencial de ax mais b dx. Isso aqui, por sua vez, vai ser, ó, na nova variável, vai ficar a integral da exponencial de u, du sobre a. Esse 1 sobre a eu vou jogar para fora, então vai ficar a exponencial de u, du, que é igual a 1 sobre a, que é a integral da exponencial de u é ela própria. Bom, aí substituindo, ó, voltando à variável inicial, por isso que se chama substituição processo. Ó, por isso que se chama substituição, então a variável inicial não envolvia x, então vou substituir aonde? Aqui. Então vai aparecer o seguinte, vai aparecer aqui, ó, vai aparecer, ó, cadê a caneta? Aqui, preto, igual a caneta aqui na cor. Então vai ficar 1 sobre a, exponencial de ax mais b, mais a constante que vem proveniente da integração. Tá? Onde a gente começou, a gente terminou, caso a gente use dessa forma. Tá? O processo, o método de substituição é um método importante. Muitas contas são facilitadas quando você usa essa mudança de variável. É um processo muito utilizado em matemática. Você faz a mudança de variável. Então, troca uma coisa difícil com uma coisa equivalente, seja fácil. Resolve coisa fácil e depois volta a variável inicial. Tá bom? Isso é muito utilizado em matemática, tá bom? E pode ser combinado com outras técnicas, tá? Então, às vezes você tem uma integral complicada, você vai pegar uma integração por partes, mas antes de você fazer a integração por partes, você faz um método para encontrar uma integral mais simples, tá certo? Esse mais simples que eu falo, não quer dizer que ela seria uma integral imediata naquele momento. Ele pode ser uma integral que depois você possa empregar uma outra técnica. Então, você encontrou uma integral mais simples. Mais simples não traduza como integral imediata. Traduza como uma expressão mais factível de ser calculável. Mais fácil de ser calculável. Mais fácil pode ser o quê?
Se você tem a integrada imediata, ótimo. Se você não tem, você pode empregar uma outra técnica, tá certo? Mas isso que seria mais fácil de ser calculado, tá bom? Então, isso aqui termina aqui nossa aula sobre integração por substituição, e a próxima aula a gente vai tratar da integração por partes. Então, pessoal, muito obrigado e bons estudos para vocês. Obrigado, valeu, tchau, tchau.